Alô galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aqui. Quem fala com vocês é o Dr. Jailton Patrício, sou psicólogo, psicanalista, filósofo, gerontólogo. Tem um livro publicado, né? Estou publicando um outro, justamente sobre esse assunto do ciúme retroativo. Quem quer falar comigo, mandar mensagens, meus contatos, entre no meu Instagram, porque o Instagram, no meu caso, ele superou o site e o Instagram engoliu o site. Chama-se Filosofia Sincera Oficial. Instagram. Ou você pode colocar Jailton Patrício também, vai cair lá. Entendeu? Então o que acontece? Estou na cidade de Goiânia agora. Tá caindo uma chuva. Caso vocês vejam os ruídos, isso é uma chuva. E eu senti vontade neste momento, nesse consultório aqui, gravar esse vídeo porque várias pessoas me escreveram com a mesma situação, com a mesma pergunta, homens e mulheres. Doutor, a pergunta é: doutor, me ajude, socorro. Descobri que a minha noiva, minha namorada, minha esposa, meu marido, meu esposo, meu noivo mentiu a quantidade das relações sexuais. Ou seja, ele mentiu e ela mentiu o passado sexual. O que é que eu faço? Então, galera, é o seguinte. Eu trouxe para vocês um estudo científico da Universidade de Boston e um outro estudo científico na Universidade da USP. Eu achei muito interessante. E eu vou ler primeiro o da USP, que até a antropóloga, que eu gosto demais dela, a antropóloga Miriam Goldenberg, ela também tem alguns livros publicados, né? Ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Elas trabalham, estudam, são independentes financeiramente e estão cada vez mais investidas na carreira antes de construir uma família. Mas ainda assim, as mulheres podem mentir ou não, a ser totalmente honestas quando questionadas sobre o número de parceiros sexuais que já tiveram. Elas dizem para mim que mentem. Entrevisto alunas em torno dos 20 anos, elas ainda têm um discurso que se tiveram muitos parceiros, os rapazes não vão querer namorá-las. Diz a antropóloga Miriam Goldenberg, professora na Universidade do Rio de Janeiro, e autora do livro Tudo o que você não queria saber sobre sexo. Miriam acredita não ser necessário responder uma pergunta tão pessoal ao parceiro, mas entende porque as mulheres distorcem a verdade. Elas mentem por causa da pressão cultural, que ainda provoca um medo enorme de serem julgadas como infiéis, irresponsáveis e pouco confiáveis por serem mais livres sexualmente. Diz Miriam, ela sente a necessidade de responder à demanda do homem, de querer controlar e avaliar a mulher a partir do que ela já experimentou. Para Carmita Abdu, psiquiatra, fundadora e coordenadora do ProSex, Programa de Estudo em Sexualidade da USP, Universidade de São Paulo. Se a mulher omite a verdade, não é por constrangimento. É talvez por se preocupar com o ego dele e pensar em como ele vai se sentir pouco à vontade com a experiência dela. Talvez isso a deixe pouco à vontade para falar do número de parceiro, diz. Segundo Carmita, um homem inseguro, com a qualidade do sexo que proporciona, realmente pode ficar não confortável diante de uma parceira mais experiente. A preocupação dos homens com o seu próprio desempenho acaba sendo maior. Mas essa questão não é importante entre pessoas bem resolvidas sexualmente. Tá vendo, galera? Então, o que acontece? Eu já falei aqui no canal. As pessoas mentem, tanto o homem, tanto a mulher, por várias questões. Algumas questões é o que vocês leram. Segurança, não quer ferir o ego do outro. Geralmente o homem e a mulher, na hora que você perguntar para ele de quantas quantidades sexuais que eles tiveram, ou quantos namoros eles tiveram, o que eles vão responder? Um número de 2, 3, 4. Ela vai responder para você: eu tive 2 namorados, 3, no máximo 4 namorados. Você vai encontrar mulheres e homens
que vão responder que teve essa quantidade de namorados. Mas eles não estão contando aí a questão de namoros curtos, ficantes, casualidades. Então eu falo para vocês, se você vai namorar com a mulher ou com o homem, ele diz para você que o passado sexual dele ou o namoro foram 3 pessoas, coloca aí de cara umas 10 pessoas. Caso aconteça uma eventualidade que você descubra pessoas a quais ela não falou, para que você não possa ser surpreendido. Para que você não possa ser surpreendido amanhã e depois, por amigos, conhecidos ou até mesmo redes sociais. Para você não entrar nas frustrações e decepção. E as pessoas mentem. Doutor, o número ideal. Como é que é esse número ideal? Existe número ideal para cada idade? Então, mais um estudo científico. Em 2003, Miriam aplicou um questionário sobre relacionamentos para 1.279 pessoas, 444 homens, 835 mulheres. Uma das perguntas era sobre o número de parceiros sexuais. Segundo o antropólogo, as mulheres davam respostas extremamente precisas. E a maioria dizia que havia tido de 1 a 5 parceiros. A que respondeu mais falou em 27 homens. Mas sentia muito desconfortável. Para as pesquisas, tem muitos parceiros que já transou com mais de 20. Por isso, não consigo saber realmente se elas disseram a verdade, diz Miriam. Mas o que seria considerado o número ideal de parceiros? Segundo um estudo realizado científico em 2006 pelo doutor em psicologia Ailton Amélio com 368 estudantes com idade em torno de 24 anos, as mulheres relatam uma média de 3,2 parceiros, enquanto a média masculina foi de 6,6 parceiros. Segundo Miriam, é comum que as mulheres mais jovens vejam 3 parceiros com o número ideal. Já as mais velhas costumam dizer que tiveram de 5 a 7. Quando elas respondem 3 ou 5, é porque identificaram qual a média aceitável para os homens. Para a mulher moderna, não pega tão bem responder 0 ou 1. As respostas, o que sugere que eles gostariam. Olha que interessante o que a Miriam fala. É uma média aceitável para os homens. 2, 3, 4. 2, 3, 4. É uma média. Então, se você colocar na cabeça isso, você não vai dar certo com mulher nenhuma. Porque as mulheres, elas começam a vida sexual muito mais cedo hoje do que os homens. Alguns homens, ele leva tempo para ter uma vida sexual ativa, enfim. E isso não é o que eu estou falando, são estudos científicos. São números, dados, não é? Então, sempre coloca a mais. Agora, isso vai diagnosticar quem ela é, se é uma mulher segura, se é uma mulher fiel ou não? Não, gente, claro que não. Então, outro estudo científico na Universidade de Boston. Quando o clima começa a esquentar no quarto, seu parceiro pergunta se você já fez uso de camisinha. Então, essas coisas sempre vai começar com interrogações sem nenhuma maldade. Uma pergunta, uma resposta, uma observação. Daí, o síndrome de Rebeca, os ciúmes do passado, ele é sutilmente ligado com coisas tão simples de uma pergunta se fulano já transou sem camisinha. O estudo científico na Universidade de Boston, quase sempre as pessoas assumem, outras não. Decidimos voltar um pouco e descobrir se as pessoas nem sempre são honestas e pouco elas estão sendo honestas. Os cientistas lá nos Estados Unidos realizaram entrevistas com 166 estudantes na Universidade de Lyon e Williams, e sua equipe coletaram descrições das mentiras que os estudantes contaram durante encontros sexuais passados e explicações sobre a razão de terem mentido. Interessante. Especificamente, os estudantes foram solicitados a rever sua história sexual de risco e também a lembrar as vezes que contaram uma mentira ativa ou omitiram informações
a um parceiro sexual. Cerca de 50% de todas as mentiras que os entrevistadores registraram era supostamente relevante de risco sexual. Se os estudantes contaram mentiras relevantes a risco, isso geralmente ocorria porque eles estavam tentando proteger a si mesmos. Eles não queriam perder o parceiro ou a oportunidade de sexo naquela situação. Disse Williams a Hustler. Os pesquisadores também descobriram que as pessoas com mais históricos de risco sexual, o que enganaram o parceiro no passado, estavam mais propensas a contar mentiras relevantes de risco e de autoproteção. Este resultado não é totalmente surpreendente. O que é muito interessante é que os mentirosos consideram suas mentiras muito grave e que não poderiam ser aceitas. Eles não negaram sua mentira. Em termos de intervenção, acredito que, com parceiros sexuais casuais, é uma boa ideia praticar sexo seguro e não preocupar em discutir o passado sexual. Tome precaução de qualquer forma. Ou seja, já esse estudo científico da Universidade dos Estados Unidos já levou para outra esfera, mas faz parte o raciocínio igual da antropóloga Miriam Goldenberg. As pessoas mentem por ser julgadas. É uma defesa instinta do homem e da mulher. Como diz Zé Ramalho, né? Zé Ramalho diz: quantos segredos traz no coração de uma mulher? Então, gente, vale a pena você esquentar a cabeça com números? Não, você nunca vai saber. É um buraco sem fim. É um buraco que você vai entrar, você nunca vai ter solução. Você não vai achar uma resposta exata. Então, o ideal é o quê? Você perguntar para ela e respondeu, pronto. Ela falou 3, coloca 10. Porque se você não fizer isso, você não vai dar certo com nenhuma mulher, com nenhum homem. Todos nós temos um passado com alguns números de parceiros. Agora, vale a pena você se auto-sabotar, você adoecer por conta que todas as mulheres fazem? Eu vou levar um vídeo aqui sobre a Bruna Sofistinha, a Raquel Pacheco, né? E a Andresa Urach. Mas vamos falar da Raquel Pacheco, que era a Bruna Sofistinha, né? Vocês que não assistiram o filme e não tiveram acesso ao livro dela, mas alguém de um determinado momento ficou sabendo da história dela. Para vocês que não sabem, no ano passado, a Bruna Sofistinha deu à luz a gêmeos. Ela casou. O marido dela não levou em consideração o passado dela. E era um homem que talvez não precisasse disso. Mas não olhou ela com os olhos do passado, mas olhou para ela com os olhares de hoje, do agora. E a Bruna Sofistinha diz o seguinte: meus filhos vão crescer e eles vão saber sim o que eu fiz. Se eu não escondi da sociedade, do Brasil e do mundo quem eu sou, não faz sentido eu esconder o que eu fiz, a qual não faço mais. Então, olha o pensamento que o marido da Bruna Sofistinha teve. Casou com ela e diz é o homem mais feliz do mundo. Ela mudou, ela é uma outra pessoa. Outros valores, outros comportamentos. Vale a pena você massacrar um passado a qual você não vivia com a pessoa e fazer mal a você mesmo? Então a técnica é o quê? Você aceitar. Aceitação. Que as pessoas são seres humanos. E o egoísmo vai fazer você sofrer. O egoísmo que faz você não aceitar o outro, as escolhas do outro. E isso é interessante. Então você tem que colocar na sua cabeça aqui: as pessoas mentem justamente para o quê? Não te magoar, não acabar com o casamento, não acabar com o namoro, com a coisa tão idiota igual a essa. Como é que eu vou terminar o meu namoro, que eu estou bem hoje, estou com a pessoa hoje, ela gosta de mim, eu gosto dela. Aí meu namoro acaba, eu perco a pessoa por uma situação que eu fiz
impensada lá atrás, uma situação infeliz que eu fiz, que todos nós cometemos. Todos nós cometemos. Agora, a gente, quando vai conhecer uma pessoa, gente, vocês têm que chipar na cabeça de vocês que o passado sexual, ela pode falar a verdade como não pode. Então, quais são as verdades consideráveis? Ela falar qual foi o último namorado, o antepenúltimo, por que terminaram, qual foi a sua relação mais longa, quantos anos, por que acabou. Isso são perguntas e respostas aceitáveis. Daqui pra frente, chega, não te diz respeito. Mesmo se você começar a entrar nesse caminho, você vai se perder, você vai entrar no pântano. Você não vai saber de nada, quase. De nada. Você viu que as pesquisas científicas, as pessoas mentiram até para uma pesquisa. As pessoas até teve uma parte da pesquisa que a pessoa até é anônima. E mentiu. Por que ela iria te falar a verdade de tudo para você? Porque a pessoa geralmente tem vergonha do passado dela mesma. Coisas idiotas que ela cometeu. Agora, o que leva em consideração o passado dela? Mesmo se ela fosse presa, depende do que aconteceu. Ela pagou a pena, resolveu, beleza. Aí sim, mudou, foi. O que a gente não pode levar em consideração? As mentiras, por exemplo. Mentindo formação acadêmica, mentindo o passado da infância, o que ela fez, o que ela cometeu. Ela mentindo a idade, mentindo onde que ela trabalhou. São mentiras complicadas. Talvez para alguns nem perdoável. São mentiras assim que têm relevância. Aí eu concordo. Mas agora você entrar num passado sexual de uma pessoa e fuçar é igual você encontrar alguém nu no quarto e de repente você querer ver essa pessoa sem toalha. A pessoa vai ficar chateada, vai ficar incomodada. É uma relação íntima, a qual não te pertence a você hoje. É uma situação chata. Pensa, a mulher tá com um homem que gosta dela, o homem gosta dele, vocês estão dando certo, vocês estão namorando, vocês estão pensando em casar, vocês não estão pensando em terminar. De repente ela tem que falar que fez isso, fez aquilo. Pra quê, gente? Pra quê? E muitas das vezes você pergunta sabendo o que aconteceu. Você está perguntando por curiosidade. Uma falsa controle de ansiedade. Você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Então aceite-se e não entra nesse pântano.